Bom dia, todo mundo já com fome agora, a gente está com o desafio de animar vocês para que ficam presos aqui também com a gente um pouquinho antes de almoçar, né? Porque, enfim, esse painel foi pensado a princípio, debate, preparação de gestores, etc. Eu fui incluído aqui num segundo momento, antes era com a Mauri, que teve para a Alemanha também, né? Numa missão lá. E eu vou falar um pouco mais sobre a produção de conteúdos, aquele assessoramento que vocês dizem, o tal do sombra, né, dos gestores, o cara que está no dia a dia ali fazendo assessoramento de comunicação e imprensa. Então acho que pode divergir um pouco do que tu tens a falar aí, Guilherme. Então eu peço para que tu inicie já com as tuas pautas aí, a gente vai alinhando. Tá bem, então. Eu queria agradecer, primeiro eu vou levantar, posso ficar de pé? Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer o convite da FAMURS, que muito me honra, é um prazer estar contigo, Guilherme, aqui, para falar sobre esse assunto, que é um assunto palpitante, fazer referência aqui ao prefeito Salerno, também ao Voltaire e ao prefeito Ademir Barreto, com quem eu tive o prazer de trabalhar daí do outro lado, né? Não na comunicação, mas na gestão pública, e para mim foi uma experiência muito importante. A relação entre imprensa e setor público, ela se dá exatamente dentro do ambiente da comunicação, com as assessorias, mas não apenas com elas, também com aqueles que fazem a gestão pública, os agentes, né? Sejam eles do executivo, sejam eles do legislativo. Quase sempre essa relação de duas mãos, ela tem uma, digamos, característica de dualidade. Na medida em que, quase sempre, quando... E eu gostei da expressão que a Tânia utilizou, você me controla o tempo, né? Quanto tempo eu tenho? Eu também não quero me estender, porque a palestra que antecede o almoço sempre é a mais demandada em rapidez, né? Mas, de qualquer modo, existe uma relação inversamente proporcional de dualidade, porque na medida em que o assessor, ele demanda a imprensa, em geral, com pautas positivas, o assessor não vai entrar em contato com a imprensa para dizer: ó, o prefeito vai renunciar, olha, o prefeito está hoje numa situação muito complicada, o prefeito hoje está de mau humor, teve uma crise, brigou com todo mundo, né? Não é para isso que o assessor vai entrar em contato. O assessor vai entrar em contato para vender uma pauta boa, o produto, no caso. Já a imprensa nem sempre. A imprensa pode entrar em contato com uma pauta negativa. Pode entrar em contato também para uma pauta positiva? Claro, eu, por exemplo, no Bastidores do Poder, gosto de fazer também a pauta positiva. Não acho que seja verdadeira essa história de que somente a notícia ruim é que vende. Não, a notícia boa também vende. Aliás, tem quadros chamados a notícia boa do dia, e daí até recebe patrocínio. Então, a notícia boa também vende. Mas por que eu estou falando que existe essa relação de duas mãos entre a comunicação do setor público e a imprensa? Porque na medida em que você tem que franquear espaço para a imprensa no momento ruim, você também pode e deve demandar a imprensa em relação às notícias positivas ou aos fatos que eventualmente contribuam com a melhor promoção do trabalho que é exercido pelos setores públicos e pelas administrações públicas ou pelos eventuais agentes que trabalham no legislativo. Existe uma problemática dentro dessa relação que é uma das piores, e lidamos com isso continuamente, que é a relação quando ela se dá no exercício daquilo que se chama de micropoder. O micropoder que tem que ser evitado pelo lado negativo de, eventualmente, na comunicação com a imprensa, o assessor transformar o seu assessorado no refém das suas vontades particulares. Isso acontece com alguma frequência, porque acontece o seguinte fato que eu vou descrever aqui. Isso é bastante comum. A imprensa entra em contato com um assessor quando não tem contato direto com o agente público, e eu, por exemplo, gosto de seguir uma certa organização até para valorizar o profissional. Eu entro em contato com um assessor para que ele então marque a entrevista, a participação
com o seu assessorado, de maneira a manter a agenda organizada. Há que se ter respeito e valorizar quem exerce a comunicação como atividade cotidiana, mas muitas vezes o assessor, e isso é um problema, ele tem o controle da agenda do agente público. Isso confere ao assessor um micropoder, o micropoder de determinar quando, como, onde, por quanto tempo, sobre qual assunto o agente público vai falar. Isso não é positivo para o agente público na medida em que pode se transformar numa prisão comunicativa. E aqui eu não estou dizendo que o assessor não deva fazer o trabalho, como bem disse a Tânia na abertura desse congresso de comunicação, que ele deva depurar e analisar quais são os ambientes que sejam saudáveis para o exercício, né, da informação do setor público. Eu acho que esse é um trabalho fundamental dos assessores de comunicação, daqueles que trabalham junto ao setor público para permitir, né, que os seus assessorados tenham acesso aos meios de comunicação. É óbvio que um prefeito, vereador, um deputado estadual, federal, um senador, até o presidente da República, um governador, eles tenham em mente que existem, né, imprensa que trabalha com seriedade, com isonomia, com respeito, que não vai meter o seu assessorado, né, numa inquisição, ou que eventualmente ele se torne ali alvo de ataques muitas vezes vis, ou de informações notadamente falsas. Mas a imprensa profissional no geral, ela é também, mesmo no momento de crise, o meio de atingir a sociedade com as informações que são relativas ao interesse daquele que está buscando se comunicar. Porque vejam, se eu entro em contato com a assessoria de um determinado agente público que está numa situação complicada e que precisa, eventualmente, né, trazer as suas versões dos fatos a público, a melhor forma que ele tem para trazer isso de forma generalizada é em comunicação com a imprensa. Muitas das vezes, quando ele faz isso essencialmente por redes sociais, ele pode atingir bolhas. A imprensa, exatamente por, né, performar na sociedade, né, vários meios, ela acaba tendo uma penetração maior em estratificações sociais que, digamos, são mais representativas do quadro da sociedade como um todo. O que eu estou dizendo? Que deva-se sempre franquear espaço à imprensa em um momento problemático? Não, eu acho que é importante primeiro fazer a análise do problema, treinar bem o gestor para que ele possa performar quando numa situação como essa, e ela não é incomum, ela é corriqueira, de maneira a também não se esconder, porque o fato do agente público se esconder no momento de crise, né, quando ele é demandado para comunicar algo que não é necessariamente bom ou que eventualmente, né, seja visto pela população como negativo, ele, através da comunicação, sendo bem preparado, pode inclusive fazer com que a percepção da sociedade em relação ao problema mude. Então, a ideia do ultraprotetivismo que gera esse problema da cadeia comunicativa, no sentido de não cadeia, né, na amplitude da comunicação, mas na restrição da informação, faz com que, num momento ruim, o político agente do setor público, aquele que está sobre alvo de críticas, ele não tenha a possibilidade de externar ante o público a sua visão em relação àquilo que está sendo eventualmente questionado. E infelizmente certos assessores fazem isso, e eu acho que não é de todo positivo, inclusive no melhor interesse daqueles a quem ele assessora. É um vício de assessoria de imprensa que, ao longo desses mais de 10 anos em que eu trabalho na imprensa, eu identifiquei, e que tem se tornado frequente na medida em que certos, eu não estou generalizando, certos assessores
se empoderam no controle da agenda dos seus assessorados. A preparação para uma pauta negativa, depois eu falo da pauta positiva, mas a preparação para uma pauta negativa, ela envolve primeiro o conhecimento do problema, segundo, aliar, e daí o trabalho do assessor, e aqui eu vou dizer o que penso a respeito. O trabalho do assessor, ainda que ele seja formado em jornalismo, ele não vai ser essencialmente jornalístico no caso. Porque como ele trabalha no setor público e ele trabalha como político, ele vai ter que, naquele papel, pegar as melhores informações possíveis para o seu assessorado, de maneira a embasar a narrativa ou a visão ideológica do seu chefe, daquele que é o detentor do cargo público. Jornalismo é outra coisa, jornalismo é busca da verdade. Não necessariamente o assessor, no momento de crise, vai trabalhar com o contexto completo da verdade. Ele vai trazer as melhores informações que embasem o detentor do cargo público para que ele tenha o melhor desempenho possível no momento em que ele está sendo demandado por uma pauta negativa. Então, primeiro, é preciso conhecer o problema. Segundo, é preciso trazer com pesquisa, e daí a gente pode fazer referência à palestra anterior aqui sobre marketing, preciso fazer pesquisa em relação aos conteúdos relativos àquela pauta específica e montar um discurso em coesão com a visão de mundo do assessorado. E treinar com ele potenciais linhas de questionamento que eventualmente sejam feitas pelo jornalista. E daí você tem que conhecer o jornalista para quem eventualmente o seu assessorado dará a informação. Existem jornalistas que não têm perfil combativo. E é do jogo, cada um tem seu jeito. Tem jornalista que não faz pergunta capciosa. Tem jornalista que faz, e é do jogo. O jornalista não está ali no papel de entrevistador para te facilitar a vida. Ele tem que ter respeito por ti. Ele não pode, por exemplo, caçar tua palavra, falar em cima de ti, transformar a entrevista num bate-boca. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu faço perguntas quando eu vou fazer uma entrevista, que eu reputo que seja uma entrevista difícil para o entrevistado. Eu faço uma entrevista dura, mas sempre com respeito. Mas é preciso conhecer o jornalista a quem o seu assessorado dará a entrevista. São, portanto, duas fontes de conhecimento. A fonte de conhecimento do problema, a fonte de conhecimento de quem vai ser o entrevistador ou o veículo ao qual o assessorado concederá a participação. São dois pontos importantes. E aliado a isso, a capacidade de transformar a informação em narrativa política. Meus caros, nós estamos no setor público, trabalhando com política, é claro que você vai ter que embasar uma narrativa política. Que é a narrativa política de quem está no poder, de quem está exercendo o cargo. Então essas três, digamos, linhas são essenciais na comunicação. Em relação aos veículos, é importante conhecê-los. E é importante também ter um pouco de respeito em relação a, digamos, e daí entrando na pauta positiva, em relação ao veículo a quem você está demandando a possibilidade de fornecer conteúdo. Por exemplo, se eu vou entrar em contato com o Guilherme Macalossi, e eu não sou chato, apesar de parecer, mas se eu vou entrar em contato com o Guilherme Macalossi para dar uma entrevista no Bastidores do Poder, eu tenho que saber que ele apresenta o programa Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Esses dias eu recebi de um assessor de comunicação, não vou falar quem é, claro, fazer isso, mas eu recebi uma mensagem do assessor de comunicação perguntando se eu trabalhava ainda na RDC TV. Não é vergonha dizer que trabalhei na RDC TV, muito pelo contrário, trabalhei lá durante 2 anos, foi muito importante para mim. Mas eu não estou mais lá. Então, bom, você tem que saber primeiro, você está conversando com alguém com quem você pretende abrir um canal de comunicação para gerar uma pauta, eu tenho que saber onde, como, quando, de que jeito ele fala, para quem ele fala, em que veículo ele fala.
né? Também é costumeiro, isso pode gerar dissabor a depender da pessoa, o sujeito está no ar, eu entro no ar das 2 às 4, né? Não mande mensagem de áudio nesse meio tempo, né? Porque se presume que se você quer espaço naquele programa, né, você tem que saber que o programa está no ar, né? E eu acho que não custa muito saber mais ou menos dentro da programação das emissoras em que horário vai ao ar determinado programa, né, ou determinado tipo de conteúdo. Então está lá, né, o apresentador entra em contato com o assessor e ele manda uma mensagem: eu gostaria de mandar uma pauta para ti, e peraí que eu vou mandar em áudio porque fica mais fácil para ti, né? Eu estou no ar. E se você quer espaço no meu programa, você tem que saber que aquele programa está no ar. Isso acontece frequentemente, é outro vício de assessoria de comunicação, não conhecer o conteúdo que está no ar e o qual você pleiteia demandar o conteúdo. Se você não conhece o canal para onde você está querendo enviar conteúdo, como é que você espera que aquele que eventualmente vai lhe franquear o espaço se sinta à vontade para tanto, se você nem conhece o trabalho dele? Então eu acho que tem que também ter este cuidado. Isso não significa não poder fazer perguntas. Outra coisa que não pega muito bem, porque inclusive faz com que o assessorado pareça, digamos, pouco qualificado, e às vezes pode ser uma orientação do assessorado, e daí impõe que o assessor diga ao assessorado que isso não é muito bom. É aquela situação frequente em que você pede uma entrevista para determinado agente público e o assessor então questiona o jornalista: quais são as perguntas? A mesma coisa que você pedir para o seu professor, né, na prova, quais são as perguntas, antecipar que lhe forneçam as perguntas, para que você em casa já estude as respostas, e daí, né, só pode seguir aquele roteiro e só aquelas respostas. Não, a entrevista é essencialmente uma conversa. Isso é diferente de pedir ao entrevistador que forneça tópicos, porque daí você pode estabelecer uma linha argumentativa, você pode estabelecer ali um conjunto de pesquisas relativas à temática, e tudo isso, daí sim, embasa o entrevistado, o participante da pauta positiva, ou da pauta negativa, tanto faz. Mas esse conhecimento, esse preparo prévio dos assessores em relação aos agentes e em relação à imprensa, esse verdadeiro meio de campo que você tem, que quando vai vender uma pauta positiva ou é demandado uma pauta negativa, você tem que lidar com 2 atores, o seu assessorado e o veículo de comunicação. Essa relação é muito importante e você tem que fazer muito bem esse meio de campo, porque senão também acontece isso. Se o assessor é um sujeito que prende o entrevistado, que prende o seu assessorado, o que o jornalista faz? Ele dá um jeito de alcançar o assessorado de maneira direta. E não é difícil, porque afinal de contas ele tem contatos. Quando há respeito em relação ao trabalho do assessor, e eu respeito, você vai direto no assessor, até porque ele controla a agenda, ele sabe quais são os horários, muitas vezes ele sabe mais da vida do seu assessorado do que o próprio assessorado. Isso é comum, né? Eu garanto que o Eduardo Leite sabe menos o que vai fazer nessa quarta-feira do que a Tânia Carvalho. A Tânia certamente sabe muito mais do que o Eduardo Leite vai fazer ao longo do dia do que ele. Então, é melhor você entrar em contato com alguém da equipe dela, né, para ver se é possível ele dar uma entrevista, né? Agora, quando você não permite que o seu assessorado dê entrevistas, ou você fica criando dificuldades para valorizar o seu passe, não vai ser comum que o jornalista passe por cima de você e vá direto à fonte. E daí você acaba sendo desprestigiado. Já aconteceu no meu programa de assessor criar, né, impeditivos para a realização de uma entrevista que era necessária, dizendo: não, hoje não vai dar, porque tem 300 mil compromissos, que vai estar onde, vai estar não sei o que, vai estar fazendo isso, aquilo.
E eu consegui o telefone do assessorado, liguei direto para ele, coloquei ele no ar imediatamente e mandei a mensagem para o assessor. Ele está lá. E daí o assessor ficou constrangido, mas o que eu posso fazer? Eu também tenho os meus interesses. E a comunicação não pode ser a sua antítese. A comunicação tem que ser comunicativa. E muitas vezes isso acontece, não é incomum, é frequente. Isso não é positivo, nem para difusão de ideias, quando numa pauta negativa, e ainda menos quando numa pauta positiva, porque também acontece isso quando a imprensa busca pautas positivas. Por exemplo, está havendo, em determinado lugar um asfaltamento que é relevante para uma determinada região, e daí tem lá o agente público e tem um assessor, e você tem um contato do assessor, e é um parto conseguir a entrevista. Veja, é um assunto positivo, ninguém está dizendo que ele está envolvido em corrupção, não, ao contrário, nós queremos ouvi-lo para que ele fale da realização, e ainda assim cria-se um problema para que ele possa falar. Às vezes, certas figuras são mais difíceis de acessar, principalmente na burocracia, dentro da estrutura pública, são mais difíceis de acessar do que lideranças políticas de alto escalão. E quem você tem contato direto? Guilherme, vou só quebrar o protocolo, porque daqui a pouco o pessoal começa a sair para o almoço. Sim, eu estou orando no tempo. É muito interessante as estratégias de como não fazer, mas o nosso público aqui tem cerca de 200 municípios médios e pequenos que querem colocar os seus prefeitos para divulgar suas pautas, e tem muita pauta interessante no interior gaúcho. Qual é a melhor estratégia para emplacar uma entrevista no horário nobre da Band, no Jornal Gente, com o Guilherme Macalossi, com o Osiris, com o Sérgio Stock, um noticiário super bacana aqui em Porto Alegre, em classe A? Qual é a melhor estratégia? Porque eu muitas vezes, antes da gente ficar conhecido e os jornalistas nos conhecerem, falando do lado de cá, assessorando prefeitos, eu percebo que às vezes o contato do e-mail e do WhatsApp, ele ainda fica com uma frieza, ele entra no canal. Eu gosto de pegar o meu prefeito pelo braço, o Ademir Barreto, prefeito, excelente prefeito de Farroupilha, e lá na Band tomar um café com o Macalossi. Há essa predisposição do Macalossi, da Band, em receber os assessores do seu prefeito para tomar um café e abrir um PowerPoint de 5 minutos para eu tentar te convencer que o meu prefeito merece 10 minutos no teu programa? Há uma predisposição também do jornalista que está no microfone em ir numa prefeitura próxima ou não, conhecer um projeto e poder se apropriar desse tema para gerar uma pauta positiva para a prefeitura? Da minha parte sempre existe. Eu, inclusive, costumo dar muito espaço para prefeitos no programa. É claro que o programa, e eu estou falando especificamente do Bastidores do Poder, ele lida com temáticas mais nacionais e estaduais. É importante da parte dos assessores daí, quando vão vender uma pauta municipal para um veículo estadual, identificar quais são os cases para facilitar. Quais são os cases que possam gerar interesse coletivo de âmbito estadual. Por exemplo, recentemente nós tivemos o caso do município, que foi o primeiro município que assinou um acordo específico de concessão de saneamento. E aquilo casou com a pauta do governo federal, que enviou ao Congresso 2 decretos alterando o marco do saneamento. E imediatamente eu aceitei a pauta. E daí falamos daquele município, mas daquele município gerando um exemplo que pode servir para outros municípios. Lembra, existe uma diferença objetiva entre o conteúdo que você vai vender para um veículo de comunicação local e o conteúdo que você vai vender para um veículo de comunicação estadual. E isso, obviamente, tem a ver, primeiro, com o case. De que maneira este conteúdo, de que maneira esta ação, ela gera efeito positivo na sociedade como um todo. Ou seja, ela rompe as fronteiras do município em que eu estou. Ela precisa ser ampla o suficiente para que alguém do outro lado do estado se interesse por ela. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, que eu acho que é também muito importante, é o seguinte:
Qual a relevância disso num contexto político e econômico global? Por exemplo, eu estou falando de um município relevante no interior, mas cuja importância regional diz respeito, por exemplo, à matemática estadual. Quando nós tivemos a vinda dos ministros do governo Lula, a Ulha Negra virou noticiário. Por quê? Porque Ulha Negra simbolizou, de alguma maneira, um assunto que é de interesse de todos, que é o assunto relativo à estiagem. Então o prefeito falou em vários veículos, falou na Band, falou em outros órgãos de imprensa. É só assim que pequenos municípios têm espaço nos grandes veículos? Não, lembrem-se dos cases. Nós temos muitos municípios com boas iniciativas, boas políticas públicas que acabam não levando adiante os seus exemplos porque não tem a disposição de desenhar o case e apresentá-los para os veículos de comunicação estadual. É mais fácil você vender o seu produto positivo local quando ele representa algo de interesse coletivo em nível estadual. Não adianta você querer vender para a Band, por exemplo, que você asfaltou a rua lá do bairro. Aquilo é interessante para o veículo municipal, para o veículo regional. Para o veículo estadual, o que interessa muitas vezes algo que é de interesse coletivo extramunicipal, né, no âmbito mais amplo. Seria mais ou menos isso. É isso. Gostaria de agradecer a todos. Eu sei, estourei o tempo. Imagina, eu tenho um programa de 2 horas. Aí me coloco aqui com o microfone de pé. Eu falo até amanhã. Obrigado a todos. Pessoal, é interessante pegar o WhatsApp do Macalossi e já mandar as pautas para ele ali. Podem mandar. Vamos encher ele. Já vamos encher ele, Macalossi. A gente vai ter um espacinho para pergunta, Guilherme, né? Vamos esperar um pouquinho, pessoal. O pessoal está com muita fome e vamos segurar um pouquinho. Prometo que você rápido, pessoal. Estourei o tempo. Peço não, mas não quis interromper, porque é maravilhoso a palestra, que a experiência do Guilherme, ele pôde contemplar muito bem o lado da assessoria de imprensa, né, o relacionamento com os veículos de imprensa, enfim, mas a gente sabe que muitas vezes, como o próprio Voltaire citou na abertura, a gente trabalha numa equipe, então muitas vezes a gente faz o papel do assessor de comunicação e de imprensa também, e eu quero fugir um pouco desse assunto, mas não tanto falar da produção de conteúdo, tanto aquela que vai ser veiculada nas redes sociais, quanto aquela que vai ser enviada para a imprensa. Muitas vezes não adianta, como foi citado no seminário de comunicação anterior, de fazer aquela fotinha do joinha, que não vai render. Tem muitos assuntos que vão ser muito baratos. Inclusive, vejam só como é que começa a apresentação que eu preparei. Este belo rapaz sou eu, em cima de uma árvore, na segunda-feira. Teve um anúncio, né, de entrega de viaturas por parte do governo do estado, e esse sou eu buscando o melhor ângulo para fazer uma foto, um registro, né, para render tanto na rede social, imprensa, etc. Né? Então, isso eu quero entrar, e muitas vezes quando tu tá num evento, né, tu não tem que ter medo de ir para frente, se meter na frente do palco, né, ir por trás, procurar aquele melhor ângulo para tu fazer uma foto, em cima, embaixo, correr. O assessor de comunicação tem que fazer isso muitas vezes, mesmo sem uma câmera, com o celular tu faz muita coisa bacana, né? Então, essas outras fotos aqui, eu me joguei na soja, né? Foi na abertura da colheita da soja lá em Tupanciretã, né, aqui no início do ano, e também eu quero falar um pouquinho sobre os programas que se utilizam aqui para edição de fotos. Veja só, essa é a foto original, essa aqui a gente já faz um trato bem bacana, fica bem mais bacana. Isso é uma entrega legal para os assessores aqui que querem estar utilizando. No palestra da Tânia, né, ela também comentou que muitas vezes a gente trabalha com o celular e hoje em dia não tem como tu não... desculpa o nervosismo um pouquinho, Guilherme, aqui. Depois da tua palestra, é a minha primeira vez que estou falando aqui, já tem muita gente, inclusive. Eu acabei atropelando algumas coisas, mas vamos seguir aqui, porque o conteúdo é realmente interessante, tá? A Tânia comentou,
muitas vezes, né? Como o Eduardo Leite, numa viagem agora, ele mesmo teve que produzir o conteúdo com o celular, encaminhar para o assessor de comunicação, né? Para aqui fazer edição, e muitas vezes a gente não tem como fugir. Tu tá no dia a dia correndo em viagem, roteiro, não tem como estar atrás do computador. Eu demorei no início, não queria me adaptar a isso, mas tem várias ferramentas através do celular que você pode estar utilizando para melhorar essa produção de conteúdo. No painel do Johnny, ele comentou, é engraçado que aqui na FUMA a gente fala, né? É no município que tudo acontece. Ele falou que hoje em dia é no celular que as coisas acontecem. E de fato, tu faz milagres com o celular hoje. O Lightroom é um aplicativo muito interessante que tu podes utilizar para estar editando as suas fotos, criar um teu perfil, né, de cores, enfim, para dar uma identidade, né, para o gestor, enfim, para a rede da prefeitura, né, e para qualificar aquela foto que tu está produzindo. Na parte de produção de vídeos, eu recomendo, anotem aí o CapCut, que é um programa muito interessante, tem para celular, tem para computador também, e vários efeitos que são de fácil acesso, muito bacana. Seguindo aqui, quando tu vais produzir um vídeo, e falando da questão da movimentação, eu estava em cima da árvore antes, aí tu corre, vai por trás do palco, tudo. Eu tirei um print de um vídeo aqui para mostrar, exemplificar uma coisa. Tu está gravando o gestor, ele está em cima da tribuna, mas quem está ocupando a maior parte do vídeo é a tribuna, e bem grande, porque é o TCR, né? E ele está lá em cima no cantinho. Eu, obviamente, né, eu coloquei uma tarde ali para não expor ninguém. E aqui, na foto do lado também, num outro momento, em cima de uma mesa, né? Como tu pode muitas vezes se posicionar, não tem que ter medo de se abaixar, chegar assim, fazer a foto, subir na árvore, como eu disse, né? Então, essa é a parte também do assessor de comunicação. Como hoje é um aplicativo que tu pode fazer muitos stories, né? Tu tem funções bem legais ali, templates prontos para tu estar desenvolvendo, né? esses materiais. E eu quero falar agora, trazer uma polêmica. Essa é a principal parte que eu queria falar aqui. Inclusive a Jurema está aqui, comentou do papel do jornalista, né? De ter o diploma. Muita gente aqui comentou, inclusive. Desculpa, esqueci o nome da moça que trabalhou com a Jurema, inclusive. Silvia. A Silvia comentou sobre a importância, né, da experiência, de que o gestor veja, valorize isso, e também, inclusive, no primeiro seminário de comunicação, eu me lembro que esse foi um dos focos, né? Trazer o prefeito aqui para que ele entenda, né, também a importância disso. E eu sou um jornalista de informação, quero trazer uma polêmica um pouco na contramão de vocês, mas não tanto, né? É importante a formação, mas muitas vezes não é possível. Tem municípios pequenos, vou dar um exemplo lá da minha região, Braga, tá? Cerca de 3 mil habitantes, tu pode ter o quê? 1, 2 assessores de comunicação, aquele cara que faz tudo, como o Walter disse, a equipe, e às vezes não tem nem a mão de obra qualificada, né? Enfim, não tem as cabeças formadas ali para executar esse papel. E no dia a dia, nessa correria em que você tem que fazer o relacionamento com a imprensa, tu tem que registrar as fotos, os vídeos, editar, cuidar das redes sociais, às vezes da rede social do prefeito, né? Tem coisas que podem facilitar e a inteligência artificial pode nos ajudar. Ela não vai tirar o papel de ninguém. A gente pode utilizar ela. Eu vou inclusive mostrar como eu utilizei a inteligência artificial ontem na correria aqui, para anunciar a vocês, inclusive reiterando que hoje às 19 horas tem a happy hour, mas como que eu utilizei para fazer um texto atrativo. Vejam só. Vou tomar uma aguinha aqui. Eu cheguei no ChatGPT e disse o seguinte: bom, já que a galera da comunicação é mais descolada da área da gestão pública, o nosso happy hour pós primeiro dia do segundo seminário de comunicação será no 4º distrito de Porto Alegre e dê as informações gerais, né, para a inteligência artificial. O que ela me respondeu? Olá, parece que o happy hour após o primeiro dia do segundo seminário será incrível no 4º distrito de Porto Alegre. Então, ele me respondeu, né, mas eu não dei nenhum comando para ele fazer nada. Em seguida,
eu passei aqui a informação. Vai ser mesmo. Peço que deixe o texto bonito, interativo, com alguns emojis também, para divulgar nas redes sociais, para deixar da melhor forma possível. Em segundos ele já me mandou. Galera da comunicação, o Happy Hour após o primeiro dia do segundo seminário de comunicação vai ser simplesmente incrível. Vamos encontrar no quarto distrito de Porto Alegre, em um ambiente inovador e cheio de boas energias. O patrimônio, em apenas 500 metros do Knowledge Space, onde será o seminário, será o local perfeito para curtirmos juntos. Ele fez um texto completo que ficou bem interativo, bem interessante. Obviamente, voltando para o lado do jornalista, da importância da formação, da experiência, tu nunca vais utilizar no artigo, né, coisas que nunca vai substituir o ser humano, né, a identidade que cada um tem ao escrever um texto, enfim. Porém, no dia a dia, na correria, tu pode utilizar essas ferramentas todas que eu mostrei aqui para facilitar, já que muitas vezes é uma equipe, como o Voltaire disse, não tem 3 pessoas para te ajudar, é você sozinho. Você pode estar utilizando isso, e o ChatGPT tem ajudado bastante nesse tipo de coisa, né? Eu peço desculpas novamente aqui pela meu nervosismo aqui, a primeira vez falando, ainda mais ao lado do grande Guilherme Macalossi, e eu acho que a gente pôde contemplar um pouquinho desse assessoramento de imprensa, né, que nossa grande palestra do Guilherme, e assessoria de comunicação, a parte da produção de conteúdo, né, eu pensei em mais algumas coisas, mas não tive a capacidade de organizar aqui para vocês, né, desde você chegar no evento e como pensar, obviamente mandar o release, enviar para a imprensa, né, essa questão de estar se movimentando. Se tu está num evento que, por exemplo, o gestor não teve espaço para palestrar, ele não teve muito destaque, tu pode depois buscar ele no cantinho e falar, vamos gravar um balanço e colocar ele no centro daquilo, que ele comunique o evento que ocorreu, né, e está sempre pensando dessa forma. Essas ferramentas podem estar ajudando também. Quem quiser entrar em contato aqui no WhatsApp, eu posso estar enviando também, ajudando vocês a acessar esses conteúdos. E bom almoço, né? Guilherme, depois tu disponibiliza no grupo, e a gente já faz mais uma chamada aí para entrar no grupo dos assessores de comunicação, porque a gente percebe que a principal demanda está nos stories dos prefeitos, né? Como eles querem um story mais, uma narrativa mais bonita, uma estética melhor. Então depois tu encaminha ali no grupo para que as pessoas possam colocar, e tendo dificuldade a gente pode evoluir, né, junto com o teu curso de cerimonial, fazer um curso voltado para Instagram e Facebook para os assessores lá na Escola de Gestão da Família.